Fala galerinha guerreira do vestibular! Estamos de volta para gravar mais uma videoaula sobre as escolas literárias. E hoje nós estamos iniciando uma sequência de 3 videoaulas onde nós estaremos explicando a estética do realismo naturalista. São 2 escolas literárias, mas que acontecem simultaneamente aí na segunda metade do século XIX. Antes de começar a falar do realismo naturalismo propriamente dito, deixe-me localizá-los novamente nessa sequência das escolas literárias. Você sabe que as escolas literárias de língua portuguesa, de Portugal e do Brasil, elas estão divididas em 3 grandes grupos, de acordo com o período em que elas aconteceram. Então nós temos assim, ó, a Era Medieval, o período medieval, onde nós temos o trovadorismo e o humanismo. A Era Clássica, aquele período que vai do Renascimento até a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, no final do século XVIII, onde nós temos 3 escolas literárias, que são classicismo, barroco e arcadismo, ou neoclassicismo. E aí, a partir do século XIX, nós temos o terceiro e último período, chamado de Era Moderna, ou também Era Romântica, né? Às vezes chama de Era Romântica, começa com o Romantismo, onde nós temos o Romantismo, aí tem o Realismo, Naturalismo e Parnasianismo, que são praticamente simultâneos, simbolismo, pré-modernismo e o modernismo com os seus diversos tempos ali. Primeiro, segundo, terceiro tempo, pós-modernismo e tal. Certinho? Então nós já estamos aqui, ó. Nós já gravamos todas essas aulas aqui, ó. Você encontra aqui no nosso canal, vai lá numa playlist chamada Escolas Literárias, você tem toda essa sequência aqui, ó. Trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, o romantismo, que está dividido em 4 aulas, tá? Uma escola importante. E agora, hoje, nós vamos falar do realismo naturalismo. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O realismo naturalismo, falar só realismo engloba tudo, tá? O realismo ele acontece no século XIX, na segunda metade do século XIX. E você está lembrado, né? Quando nós falamos do romantismo, o romantismo predomina na primeira metade do século XIX. Uma pergunta que os alunos frequentemente me fazem é o seguinte, ó. Como que houve uma mudança tão radical da primeira para a segunda metade do século? Porque você sabe, o realismo é o oposto absoluto do romantismo. O romantismo era uma escola baseada na emoção, no sentimentalismo, na subjetividade, numa visão sonhadora do mundo. E agora nós passamos a ter o realismo que é baseado na realidade, no mundo real, no mundo concreto, sem sonhos, sem fantasias, uma visão muito mais objetiva e muito mais científica. Então a pergunta que geralmente fica é essa: como que se deu essa mudança tão radical num período tão pequeno, da primeira para a segunda metade do século XIX? Pois bem, para a gente entender isso, nós temos que entender todo o processo de transformação que começa lá no final do século XVIII, quando nós temos a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que derrubam a monarquia e, consequentemente, toda aquela visão de mundo, toda aquela estrutura político-social que existia e colocam uma nova realidade que é a ascensão da burguesia. Então você tem transformações profundas ali. E o processo revolucionário, todo processo revolucionário, sempre quando você tem toda uma mudança de governo, uma simples mudança de governo, por exemplo, ela traz, num primeiro momento, muita esperança. Então, essa primeira metade do século XIX foi movida pelos efeitos dessa revolução. Então, a esperança de um mundo melhor, né, onde houvesse mais justiça, mais igualdade social, um sonho, né, de uma vida mais feliz, mais plena, mais justa, tomou conta das pessoas nesse primeiro momento, nessa primeira metade do século XIX. E isso foi manifesto através de uma estética, né, artística chamada romantismo. O romantismo é a expressão desse sonho, dessa esperança, dessa imaginação, dessa fantasia provocada por essa situação social que acontecia naquele momento. Acontece que, com o passar do tempo, esse sonho, essa fantasia, essa ilusão vai se diluindo. Uma decepção, uma desilusão começa a tomar conta, porque as pessoas aos poucos vão tomando consciência que as mudanças não aconteceram, ou se aconteceram foram muito pequenas, que as injustiças sociais continuam, que a desigualdade social continua, às vezes até piorou. A Revolução Industrial acabou criando mais desemprego, surgiram aqueles bolsões de miséria nas periferias, os cortiços, futuras favelas, e aos poucos essa desilusão vai dando lugar a uma visão mais realista. Então nós chegamos na segunda metade do século em que aquele sonho, aquela fantasia, aquela imaginação romântica da primeira metade do século cede lugar a uma concepção mais realista do mundo. Tá? E aí nós passamos então do romantismo para o realismo.
Mas dá para entender isso de uma maneira ainda mais clara e objetiva quando nós observamos o seguinte, ó. O que acontece quando você passa por uma grande desilusão sentimental? Uma desilusão amorosa, por exemplo. A primeira coisa que você passa a fazer é evitar esse sentimentalismo. Sabe? Tipo assim, não vou ser mais bobo, não, né? Não vou ser mais iludido, né? Eu passo a ter uma visão de mundo mais racional, mais lógica, mais objetiva. A razão passa a predominar, até como uma forma de defesa. Esse predomínio da racionalidade que passa a acontecer na segunda metade do século, ele também possibilita uma concepção de mundo mais científica. Então nós vamos ter, em consequência dessa retomada da racionalidade na segunda metade do século, o surgimento de uma série de filosofias de base científicas, que procuram explicar o comportamento humano, o comportamento social, através da observação científica dessa realidade humana social. São várias correntes filosóficas, mas tem 4 que se destacam e que foram responsáveis mais diretas por essa transformação do romantismo no realismo. São elas: o positivismo de Comte, o determinismo de Taine, o evolucionismo de Darwin e o socialismo científico de Marx. Cada uma delas, do seu jeito, contribuiu para derrubar o romantismo e elevar o realismo. Deixa eu te explicar mais a fundo. Por exemplo, o positivismo é uma corrente filosófico-científica que prega a valorização do mundo concreto, do mundo material. Para o positivista, só existe aquilo que é concreto, aquilo que eu posso ver, tocar, cheirar. Então, à medida que esse tipo de concepção vai ganhando corpo, né, vai crescendo, aquela visão de mundo romântica baseada no sonho, na fantasia, na imaginação, no abstrato, tende a desaparecer. Outra corrente que ajudou muito nessa mudança, nessa transformação, foi o determinismo de Taine. Você lembra? O romantismo tinha uma visão de mundo muito maniqueísta. O mundo é dividido entre 2 polos, o bem e o mal. As pessoas são boas ou são más. E na concepção romântica, a pessoa é naturalmente boa ou naturalmente má. Quer dizer, ela nasce boa e nasce má. E ela não muda. Ela pode sofrer alguns percalços ao longo da vida. Mas a sua essência de bondade ou de maldade permanece igual. Aí vem o Taine e diz que a coisa não é bem assim, não. Que as pessoas, quando nascem, são como uma página em branco. E que o seu caráter, o seu comportamento, né, a sua natureza serão moldados por fatores a que ela estiver submetida. Serão determinadas por fatores. Ele destaca 3 fatores aí: o meio físico, o meio social e o instinto natural. Não fica preocupado com isso não, porque quando nós formos falar do naturalismo nas próximas aulas, eu vou aprofundar direitinho fatores deterministas, né, que tem muito a ver com o naturalismo aí. O que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte, ó, à medida que se vai aceitando essa ideia de que as pessoas mudam de acordo com a realidade a que elas estão submetidas, né, com o contexto em que elas estão submetidas, aquela ideia da pessoa boa naturalmente, eternamente boa, má naturalmente, vai perdendo força. Então é mais uma coisa que derruba o pensamento romântico. Assim como o evolucionismo de Darwin. O romântico, por ser muito sentimental, sonhador, ele tendia a acreditar na visão criacionista do homem, ou seja, que o homem foi criado por Deus já com essa concepção, com alma e tal. Aí vem o Darwin e fala que não, que o ser humano, como qualquer ser vivo, é fruto de um processo evolutivo de milhões de anos aí. Mas o golpe mais duro no romantismo foi dado pelo socialismo científico de Marx. Porque vocês devem estar lembrados, o romântico, ele lutava pela justiça social e acreditava que a justiça social poderia ser conseguida apenas pela bondade natural das pessoas. Acreditavam que, pela força do amor, pela comoção natural, as pessoas naturalmente promoveriam o bem social sem abrir mão da sua liberdade de escolha. Então eles acreditavam, por exemplo, que se você chegasse para um empresário que tivesse várias casas de aluguel, por exemplo, e mostrasse para eles, para esse empresário, que havia uma família passando necessidade embaixo de uma ponte, várias crianças passando fome, passando frio, esse empresário, comovido, movido pela força do amor e por vontade própria, pegaria uma das suas casas e daria para essas pessoas morarem. Aí vem o Marx e diz que não funciona assim. As pessoas são naturalmente egoístas. Elas acreditam que aquilo que elas têm, elas conseguiram com o seu próprio esforço e que os outros é que não se esforçaram e coisas desse tipo. Então, veja, gente,
eu estou aqui, obviamente, reduzindo ao mínimo, né, a teoria marxista. Os filósofos vão querer me matar, mas eu quero que você entenda. Na concepção marxista, a única maneira de se conseguir a justiça social é pela imposição de regras. Você estuda cientificamente a realidade, você observa, por exemplo, que a causa principal dessa injustiça é que poucos têm muito e muitos têm pouco, então você cria uma regra em que você faz uma redistribuição dessa renda. Só que aí você mata a liberdade de escolha, né? A livre decisão, quer dizer, não é decisão do empresário por vontade própria, por amor, por comoção, dar aquela casa. Ele é obrigado a fazer isso, ou seja, você tira a liberdade. E para o romântico isso é a morte. Você lembra das aulas anteriores o quanto o romântico valoriza a ideia de liberdade. Então observem que esse conjunto de teorias filosóficas, volto a insistir, não são as únicas, mas são as mais importantes, aos poucos elas foram minando o pensamento romântico. Chega na segunda metade do século, diante dessa concepção mais racional, científica do mundo, não havia mais espaço para aquela visão ingênua, para aquela visão sonhadora, para aquela visão utópica que os românticos defendiam. No lugar, surge uma concepção de mundo muito mais racional, muito mais lógica, muito mais objetiva, muito mais realista. O realismo, naturalismo, é a expressão dessa nova realidade de mundo. E a escola realista naturalista, assim como a romântica, é uma escola muito complexa, né? Muito ampla, tem uma produção muito ampla e muito diversificada. Nós temos muita coisa para ser estudada e observada aí, né? Tanto na literatura realista portuguesa quanto na literatura realista do Brasil. Mas isso é motivo para a nossa próxima aula. Então, fique atento, daqui a pouco está saindo a aula 2 do realismo naturalismo. Um abraço!